Como tu pode descobrir se duas equações da reta são paralelas? Conhecendo a equação geral de uma reta e a equação reduzida de uma reta, e fazendo algumas manipulações nessas equações, vai ver que é muito fácil identificar se elas são paralelas ou não. Vem comigo até o final. Beleza, gurizada? Sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo eu vou te ensinar a diferenciar uma equação geral de uma reta para uma equação reduzida de uma reta, e depois como verificar se elas são paralelas. Não tô lembrado, não. E aí a questão traz o seguinte, traz duas equações gerais da reta, que é o menos 4y mais 10x mais 5 igual a zero, e o 10y mais 4x menos 7 igual a zero. E pergunta se quais dessas retas são paralelas ao y igual a menos 2/5x mais 4. Mas para te saber primeiro, o que é uma equação geral da reta? A equação geral da reta ela é num formato de AY mais BX mais C igual a zero. Sempre quando tiver essa cara, e algumas questões às vezes traz o x primeiro e depois o y, tanto faz, mas quando ela é igual a zero, ela se chama equação geral da reta. E quando se falar em equação reduzida da reta, que pode ser a mesma reta inclusive, é quando tiver o formato de y igual a x mais b, quando o y está sozinho igual aos valores constantes com x. Aí é uma equação reduzida da reta. E deixa aqui nos comentários se tu sabia dessa definição de equação geral e equação reduzida da reta. E claro que por obviedade, o menos 4y mais 10x mais 5 igual a zero e o 10y mais 4x menos 7 igual a zero são equações gerais da reta. E o y igual a menos 2/5x mais 4, como está o y sozinho igual a um valor, é um exemplo de uma equação reduzida da reta. E olhando aquelas equações gerais, qual delas é paralela ao y igual a menos 2/5x mais 4? Mas primeiro, tu tem que saber o que são retas paralelas. Na verdade, retas paralelas são retas que nunca se tocam. E claro, mas qual é o ponto-chave para a gente poder interpretar essa questão? Quando tem retas paralelas, se tu traçar uma reta, pegar uma terceira reta e cortar essas paralelas, o que elas vão ter de característica em comum, essas retas paralelas? Elas vão ter o mesmo ângulo de inclinação referente a essa reta cortada. E como tem o mesmo ângulo de inclinação, esse é o ponto-chave para poder comparar uma equação de uma outra para ver se elas são paralelas ou não. Não precisando nem sequer desenhar num plano cartesiano. E aí, olhando a nossa equação reduzida de y igual a menos 2/5x mais 4, aquele valor que acompanha o x, o menos 2/5, a gente chama de coeficiente angular. Ou seja, é um número que determina a inclinação dessa reta. E claro, olhando as equações gerais, o que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente tem que isolar o y para chegar a y igual a algum valor, e aí aquele valor que acompanha o x tem que ser exatamente igual ao menos 2/5, porque como a equação tem que ser paralela a essa reta, essa equação da reta, então essa reta paralela tem que ter o mesmo valor, tem que ter o mesmo menos 2/5. Sabia não? Claro, e agora que a gente já sabe, olhando duas equações, tem que ter o mesmo número que acompanha o x para ter certeza que ela é paralela. Então eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, né? Ativa o sininho também para receber notificações de vídeos novos que vai chegando para ti, para aprender muito mais matemática. Claro, e agora para a gente verificar que as duas equações gerais da reta, se elas são paralelas ao y igual a menos 2/5x mais 4, então o que a gente tem que fazer? Isolar o y, tem que transformar a equação geral em uma equação reduzida. Porque é só na reduzida que a gente consegue ver o coeficiente angular da reta. Na geral não tem como ver. Então pegando o menos 4y mais 10x mais 5 igual a zero, a gente tem que isolar o y. A gente pode eliminar aquele 10x, o mais 10x e o mais 5. Então o que a gente pode fazer? Subtrair o menos 10x e menos 5. E claro, numa equação quando faz um lado tem que fazer do outro. Então do outro lado vai ficar 0 menos 10x menos 5. E aí corta os 10x e os 5. E aí a gente fica com menos 4y igual a menos 10x menos 5, porque o zero não influencia em nada no outro lado da igualdade. E agora, como o y não está sozinho, tem aquele menos 4 acompanhando, qual é a operação que o menos 4 está fazendo? Está multiplicando. Para a gente eliminar o menos 4, o inverso da multiplicação é divisão, então a gente tem que dividir por menos 4. E aí, dividindo por menos 4 de um lado, tem que dividir menos 4 do outro lado também. E claro, quando tem mais parcelas, como tem menos 10x e o menos 5, então esse menos 4 tem que dividir todas as parcelas. Isso é muito importante colocar na tua cabeça. E aí corta os menos 4, fica y, e aí menos 10 com menos 4, menos com menos vai ficar positivo,
E 10 sobre 4, simplificando, vai ficar 5 sobre 2, porque a gente divide por 2 ao mesmo tempo esses números. É assim que a gente simplifica. E do outro lado, menos 5 dividido por menos 4, também menos com menos vai ficar mais, só que como não tem como dividir 5 sobre 4 e nem simplificar, vai ficar 5 quartos mesmo. E aí o nosso resultado final vai ser y igual a 5 meios x mais 5 sobre 4. E aquele 5 meio é igual a menos 2 quintos? Não. Então logo essa equação geral não é paralela ao menos 2 quintos x mais 4. E agora vamos isolar o y da segunda equação geral da reta, que é 10y mais 4x menos 7 igual a zero. Mesma coisa, como a gente quer isolar o y, vamos eliminar aquele 4x e o 7. Então, como está somando um 4x, a gente subtrai 4x. E o menos 7, como está subtraindo, a gente soma mais 7. E claro, fazendo de um lado, tem que fazer do outro. Então vai ficar 0 menos 10x mais 7. Corta os 4x e o 7. E do outro lado o 0 não faz diferença, então dá para cortar esse 0. E aí vai ficar 10y igual a menos 4x mais 7. E com o 10y, o y não está sozinho ainda, e o 10 está multiplicando, então a gente tem que dividir, porque o inverso da multiplicação é divisão. Então a gente divide por 10. Mas se divide 10 para um lado, divide 10 do outro lado também. E como do outro lado tem duas parcelas, esse 10 vai dividir as duas parcelas. E aí corta os 10. E aí o menos 4 décimos, a gente pode simplificar dividindo por 2. Aí 4 dividido por 2 vai dar 2, e o 10 vai dar, dividido por 2 vai dar 5. E o mais 7 sobre 10 não tem o que fazer, não tem como dividir nem simplificar. E aí a equação reduzida vai ficar y igual a menos 2 quintos x mais 7 sobre 10. E olhando o coeficiente angular, o número que acompanha o x, como ficou menos 2 quintos x, e ela é exatamente a equação y igual a menos 2 quintos x mais 4, mas como deu o mesmo valor, logo essa segunda equação ela é, sim, paralela à proposta da questão. Uma perda de tempo. Ou seja, 10y mais 4x menos 7 igual a zero é paralela a y igual a menos 2 quintos x mais 4. E aí eu vou te deixar esse outro vídeo aqui para te poder melhorar as tuas habilidades matemáticas com muito mais dicas. Espero que tenha gostado, tenha aprendido muito e te vejo na próxima. Valeu!